Então a Copel tem ela não tem um plano estratégico para orientar os leituristas nas suas rotas. Cada leiturista recebe seu livro com seus endereços e ele tem que procurar geralmente em mapas de papel, e não tem também um itinerário de exatamente aonde o ônibus passa. Então muitas vezes vão perguntando, cada um pergunta para o outro, e essa dificuldade aumenta quando você vai ajudar outra agência ou quando entram novos leituristas que geralmente não conhecem a região onde vai trabalhar. Pensando nisso, pensando nesses problemas, resolvi marcar o início de cada livro utilizando o Google Maps. Como vocês podem ver, tem várias estrelinhas, que são os itens marcados. Cada estrelinha dessa é o início de um livro. Depois a gente vai mostrar também utilizando o próprio Mobile, que é o equipamento que a Copel fornece para fazer as leituras. Esse equipamento também tem o Google Maps, mas aqui dá para ter uma noção de como dá para utilizar isso sem ficar olhando o mapa em papel ou ter que adivinhar qual ponto descer ou ficar perguntando para alguém. No Mobile também você pode clicar em pode estar em meus lugares. Ele vai estar todas as estrelinhas, todos os livros. Os livros vão ser nomeados, né? Então ele pode escolher um livro que ele deseja, que já vai aparecer o destino final. Nesse caso ele vai clicar e já vai dar ali o destino final dele e o destino inicial. Aqui eu vou colocar um endereço qualquer, vou colocar o endereço de casa, mas no Mobile não é necessário, porque o Mobile tem GPS, então ele já tem a posição atualizada, ele vai aparecer meu local. Como vocês podem ver, ele já dá o percurso desejado, traçado. Agora vamos pegar um ônibus, ou que seja, que a Copel leve de Kombi, por exemplo, né, com outro tipo de condução. Mesmo que a Kombi ou o ônibus não vá pela rota desejada, traçada pelo Google, ela pode ir por outro caminho. Porém, você sabe que o local que você deseja é esse aqui. Ou seja, quando chegar próximo, você vai acompanhando o GPS, que ele vai fazendo mais ou menos assim, né? Ele vai atualizando a todo segundo. Quando chegar próximo do seu local, você simplesmente aperta a campainha e desce. O restante você pode até aproximar mais o mapa. Você pode estar... Geralmente você vai estar uma quadra, 2 quadras do local. Por exemplo, você desce aqui. No meu caso, se fosse aqui, eu desceria do ônibus mais ou menos aqui, porque esse ônibus não vai até ali, e desceria 3 quadras até o início da rota. Então eu tenho uma parte agora para mostrar utilizando o Google Earth, que vai ser como um apoio nas bases da Copel. A Copel tem várias agências distribuídas pelo Paraná. Eu cadastrei apenas 2 como exemplo, a de Pinhais e a de Piraquara. Então você pode ver que a gente seleciona ali, aparece então a agência de Pinhais e a agência de Piraquara. É interessante também os provisores saberem
onde ficam os postos de saúde das suas cidades. E se acontecer alguma emergência, vocês já vão ver como que isso vai ajudar. Então, no caso aqui, eu cadastrei só os de Piraquara. Temos 4 postos de saúde. Pode ser que tenha mais, então a gente vai definir, vai pesquisar depois e, se necessário, a gente acrescenta. Para os leituristas, é necessário saber. Eu coloquei também os restaurantes próximos à região. Também alguns restaurantes. E isso, cada vez que vai descobrindo mais e não esteja cadastrado, a gente vai colocar. Mas o mais importante, cadastrar. Aqui só tem alguns, mas todos os livros, ou seja, todos os inícios das rotas. Cada ícone aqui que você vê com o carinha com a mochila é o início de um livro. Ou seja, dá para ter uma noção de como vai ficar distribuído em toda a cidade cada livro. De acordo com o que for eliminando os livros, você pode ir tirando, né? Esses já foram feitos, para ter uma noção real, né, do que está faltando no mês. Também vai ser colocado, eu já coloquei alguns, coloquei de 4 linhas saindo de Pinhais, os itinerários dos ônibus. Cada cor simboliza uma linha de ônibus. E você pode ver que as linhas passam pelos livros, né? Vamos clicar numa delas, do Guarituba. Clicar em propriedades, vai ter, já coloquei o horário do ônibus e os dias. Isso ajuda também. E uma coisa interessante para saber o que realmente cada um está andando ou não, para não se sentir injustiçado, né? São a rota tracejada. É como se fosse o itinerário do ônibus, só que exatamente como é a rota da Copel. Nesse caso aqui, são 4 rotas. Então você pode ver exatamente o que cada leiturista caminha. Geralmente uma média de 350 contas. Como vocês podem ver, uma média de 10 quadras. Alguns andam um pouco mais e alguns andam um pouco menos. Essa é a ideia de utilizar o Google Earth. Então, fazendo com que ele tenha todos os livros, todas as rotas, postos de saúde, as próprias agências, os restaurantes e os itinerários de ônibus. Com certeza, para uma visualização fica bem mais fácil. Às vezes, só de você bater o olho, você já tem ideia do que te espera no decorrer do dia. E em cada livro vai ter uma informação que vai ajudar. Por exemplo, esse aqui. Ele vai dizer quantas contas são, que são as UCs, dificuldade da rota, cães, restaurantes na rota, nenhum. Ou seja, já pode parar, comprar alguma coisa antes de ir para a rota. Leva um lanche. Ônibus, Jardim Bela Vista, descer no final da Avenida Nações Unidas. Posto de saúde, isso a gente vai acrescentar. Mais itens podem ser acrescentados no decorrer. Ok, essa é a parte do Google Earth.